Olá para todo mundo aí do 8º ano. Vamos então para mais uma aula aqui de biologia. Peço que vocês se organizem pegando lá na apostila na página 246. Hoje a gente começa o módulo 7, tá? Módulo 7, pessoal, traz um novo sistema. Hoje a gente fala, então, a gente começa a iniciar o sistema cardiovascular, certo? Sistema cardiovascular. Bom, como ele é composto. Então, vamos, primeira coisa, saber quais são as estruturas que fazem parte dele, certo? Então, cardio vem de coração. Primeira estrutura que faz parte do sistema cardiovascular é o coração. Vascular significa os vasos, né? Os vasos condutores, os vasos que transportam, que são os vasos sanguíneos, né? E o que circula dentro dos vasos sanguíneos? O sangue. Então, essas são as três estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular, que são elas: coração, vasos sanguíneos e sangue. Hoje a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos, né? Nós vamos, na verdade, começar falando sobre esses vasos sanguíneos, vendo os tipos que tem, as funções que eles exercem, quais são as características, tá? Primeiro, então, nós vimos a composição desse sistema chamado de cardiovascular. Vocês podem encontrar também como sistema circulatório, tá? É a mesma coisa para falar do mesmo sistema. Bom, além de falar sobre a composição, eu queria também falar para vocês em relação à importância desse sistema, certo? Esse sistema, gente, é aquele sistema que vai fazer a interligação entre os outros sistemas. Quando a gente começou a estudar o primeiro sistema, que foi o digestório, eu falei para vocês, pessoal, nós vamos estudar os sistemas separados, porém, vamos lembrar que eles funcionam como um todo, que eles funcionam juntos. E quem faz essa interligação entre os sistemas é o cardiovascular. Tá? Porque a grande importância do sistema cardiovascular é transportar substâncias que são boas, como os nutrientes, tipo uma glicose, ou oxigênio, que é um gás que vai ter papel fundamental na respiração celular, como também substâncias que ou estão em excesso ou que são nocivas, que podem se tornar tóxicas, como a gente comentou lá em relação ao gás carbônico, certo? Então, a grande função do sistema cardiovascular é fazer com que as coisas circulem no nosso corpo, elas são transportadas no nosso corpo para chegar na célula ou então sair da célula e aí ter o seu destino, o que for mais adequado, dependendo aí do resíduo. Então, se for, por exemplo, um gás carbônico, vai sair pela expiração. Se for um excesso de sais minerais, sai pela urina, tá? Então, dependendo do que ele vai sair para um e para o outro. Então, gente, o sistema cardiovascular, ele é importantíssimo para fazer essa ligação entre todos os sistemas do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem lá o sistema digestório, que a gente viu que absorve os nutrientes no nosso intestino delgado. Desse intestino delgado, para onde que vai a glicose? Ela precisa ir para a célula. Como que ela vai para a célula? Graças ao sangue que transporta essa glicose até chegar nessa célula, certo? Outra coisa, vimos lá na aula passada, o sistema respiratório. Ele faz, os alvéolos pulmonares fazem a hematose, nessa hematose entrega o oxigênio para o sangue e aí o sangue que é responsável por levar esse oxigênio até a parte interna das nossas células, chegando aí nas mitocôndrias, certo? Então, a grande importância do sistema cardiovascular está nessa fazendo essa ligação, né, essa conexão entre todos os sistemas do nosso corpo. Depois a gente vai ver o sistema urinário, o último sistema dessa apostila. Sistema urinário também vai liberar pela urina os resíduos, as excretas. Como que faz isso? Pela filtragem do sangue. Então, o sistema cardiovascular, ele tem um papel mega importante na conexão entre os nossos sistemas corporais e a manutenção, consequentemente, a manutenção da vida,
certo? Vimos composição, vimos essa importância de conexão e agora vamos falar então dessas três estruturas, coração, sangue e vasos sanguíneos. Vamos começar pelos nossos vasos sanguíneos, certo? Página, por favor, 247, vocês têm aí um esquema sobre os tipos de vasos sanguíneos que existem no nosso corpo, tá? São 3 vasos principais. Quais são eles? As artérias, as veias e os capilares, que são vasos muito fininhos e vários, diversos no nosso corpo, tá? Então, são esses 3 tipos básicos de vasos sanguíneos: artérias, veias e os capilares, tá? Todos eles, então, fazendo parte aí do nosso corpo, né? E fazendo com que o sangue circule por dentro deles. Circulando o sangue, a gente sabe que circulam todas as substâncias importantes ou para serem consumidas pelo corpo, para serem usadas, ou então para serem eliminadas, tá? Então são essas as 3, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa estrutura. Eu quero diferenciar cada um deles agora com vocês, tá? As artérias, as veias e os capilares. Então vamos a eles. Vamos começar pelas artérias, certo, pessoal? Prestem atenção. Nossas artérias. As nossas artérias, primeira coisa que vocês têm que saber, qual o tipo de sangue que ela transporta, qual que é a direção do sangue, tá? Então, as artérias, elas vão transportar o sangue que sai do coração em direção às outras partes do corpo, tá? Sangue saiu do coração, sai por uma artéria. Então, o meu sangue que tá saindo do coração, então o coração ele bombeia o sangue, né? E o sangue que sai dele e vai, por exemplo, até o meu dedo do pé, ou vai então até meu braço, saiu do coração e vai até uma parte do corpo, é uma artéria que vai transportar esse sangue. Então, primeira coisa que vocês têm que saber sobre as artérias é que tipo de sangue que ela transporta. É esse que sai do coração em direção às outras partes, às outras regiões do corpo, certo? Outra característica das artérias. As artérias, como elas partem aqui do coração, né? Então ela pega o sangue que sai do coração para outras partes, ela lida com uma pressão muito grande, com uma pressão alta, né? Porque se o coração tá bombeando, ele tá fazendo uma pressão, ele tá fazendo uma força. E aí o que acontece? Para conseguir lidar com essa pressão que é alta, geralmente não, as artérias, elas apresentam as suas paredes flexíveis, elásticas, tá? Então elas suportam aí, se o coração bombear uma grande quantidade de sangue, ela tem uma determinada flexibilidade, certo? Então ela tem as paredes, elas são mais flexíveis, além de também ter uma quantidade de musculatura maior, tá? Portanto, se você comparar uma artéria com uma veia, a artéria geralmente ela tem um calibre maior, ela é mais gordinha, assim, ela é mais espessa, tá? Por causa disso, porque como ela precisa lidar com pressões altas que vêm do coração, ela precisa ter essa maleabilidade e ela também precisa ter uma estrutura que aguente toda essa pressão. Então, característica das artérias: leva o sangue que sai do coração para as outras partes do corpo. Ela apresenta uma camada de musculatura mais espessa e as paredes dos vasos, das artérias, elas são mais flexíveis, são mais elásticas, certo? Então, essa é a primeira caracterização das artérias. As artérias, então, são vasos grandes, nós temos várias artérias, tá? A artéria pulmonar, que é a artéria que vai sair do coração para ir em direção ao pulmão, temos várias delas. Então, nós temos as artérias mais encorpadas, com calibre maior, que geralmente estão perto do coração, e depois ela vai se ramificando, tá? Ela vai formando artérias menores. Essas artérias menores, porque assim, ó, eu tenho um vaso aqui, esse vaso não vai acompanhar o meu corpo inteiro, do coração até o pé. Esse vaso, ele vai se bifurcando, ele vai se ramificando, e aí dessa artéria parte o que a gente chama de arteríolas, que são artérias menores, tá? Artérias de menores calibres. Dessas artérias,
vai acontecer mais uma ramificação grande, então vão aparecer vários vasos, vários vasinhos, que são os chamados capilares, que daqui a pouco nós vamos vê-los, tá? Então vamos observar essa imagem novamente. Prestem atenção. Então a artéria é um vaso com um calibre bem grande, composto aí por um músculo, né? Um músculo que a gente chama de músculo liso, que a contração dele é involuntário, não depende da nossa vontade, tá? Por quê? Porque ela também, o coração bombeia o sangue e ela também dá um empurrãozinho, né? Contraindo essa musculatura lisa. E aí, ela diminui o seu calibre, formando o que a gente chama de arteríolas, tá? Que são artérias menores, com as mesmas características dessa grandona aqui, só que elas são de menor calibre e mais numerosas. Essa a gente chama de artéria principal. Aí as arteríolas e aí as várias ramificações das arteríolas, que são os capilares sanguíneos, tá? Que são vasos muito fininhos. Então, quando vocês olham assim na mão de vocês, aqui no pulso, e vocês conseguem olhar, são os capilares, tá? Porque eles são bem numerosos e eles são bem fininhos mesmo. A gente vai entender depois por que eles são tão fininhos, certo? Vamos para as veias. Bom, veia é o contrário da artéria. O que ela faz? Ela pega o sangue que vem das regiões do corpo, das partes do corpo, e que ela precisa levar para o coração. Então, todo o sangue que chega no coração é transportado pelas veias, certo? E aí, gente, uma estrutura muito importante das veias é o que? Primeiro, ela tem uma musculatura, também tem musculatura? Também tem, igual as artérias, mas menos espessa, tá? Por quê? Porque ela não lida com aquela pressão do coração. Como ela tá fazendo o caminho inverso, ela tá indo do pé, por exemplo, pro coração, ela não tem uma pressão muito grande. Então, ela não tem as paredes elásticas, como uma artéria, e ela também não precisa de uma quantidade de músculo muito grande, né? Uma musculatura muito espessa. Ela tem também, mas ela não precisa de tanta como de uma artéria, porque ela não tá lidando lá com aquela pressão cardíaca como as artérias, certo? Porém, ela tem uma outra coisa, que é o quê? Quando o sangue sai do coração para as outras partes do corpo, vou pegar mais uma caneta aqui, pra gente representar os dois vasos, tá? Então, minha caneta vermelha são as artérias e minha caneta azul são as veias. Quando o coração tá aqui e tá bombeando o sangue para a artéria, o que tá acontecendo com esse sangue? Ele tá descendo, porque eu falei que ele tá indo para as outras partes do corpo. Ele pode estar subindo também. Se for para ir pro coração, para a cabeça, pro cérebro, ela tá subindo. Mas vocês concordam que do coração para minha cabeça é um caminho curto, né? Se eu comparar com o pé, por exemplo, é um caminho curto. Se meu coração tá aqui, minha cabeça tá aqui, é um caminho menor. O que acontece? A veia é o contrário. Enquanto meu coração tá aqui e o sangue tá indo para baixo pelas artérias, o da veia tá fazendo o contrário, tá? O que o da veia tá fazendo? O coração tá subindo lá do meu pé, por exemplo, para o meu coração. O que acontece aqui? Nesse caso, a força da gravidade ajuda, porque tá indo para baixo. Nesse caso, não. A força da gravidade não ajuda, porque tá indo para cima. Aí, como que o sangue vai subir, né? Graças às válvulas presentes nas veias. Então, todas as veias, elas apresentam válvulas. Além de ter um músculo que vai ajudar a empurrar, como se fosse aqueles movimentos peristálticos do sistema digestório que vai empurrando, nas veias a gente também tem esse músculo que vai empurrar, só que agora para cima. Além disso, nós temos as válvulas, tá? O que é uma válvula? Página 248 para a gente conseguir visualizar essas válvulas. Então, aqui é uma veia, tá? Como eu falei para você, ela é feita de músculos, menos espesso que de uma artéria, mas ela também tem músculos e ela vai fazendo aí a contração para empurrar esse sangue para cima, certo? Uma vez empurrado, vocês estão vendo aqui que existem duas válvulas, tá? Válvulas que também podem ser chamadas de válvulas, tanto faz. O que acontece? O sangue é empurrado para cima por meio da contração dos músculos e aí, uma vez que foi empurrado, essa válvula ela se fecha, tá? E a seguinte, ela abre. Então, essa aqui fechou,
essa abriu, o sangue passa. Quando todo o sangue passar, todo não, né? Quando uma boa parte do sangue passar, ela se fecha, tá? Para quê? Para que o sangue não volte, para que não haja o que a gente chama de refluxo sanguíneo, para que ele não volte e aí não ia dar certo. Então as válvulas elas se fecham para garantir o quê? Uma direção unidirecional do sangue, né? Um caminho unidirecional do sangue. Então todo o sangue vai para o mesmo sentido, vai para o mesmo lado. Nesse caso, todo o sangue vai subir. Sempre vai acontecer isso. Nas artérias vão para as partes do corpo e aqui vai em direção ao coração. Então, o sangue passou, a válvula se fecha para impedir que haja o refluxo de sangue e aí, a partir do momento que esse sangue subiu, essa aqui também vai se fechar, certo? Isso mostra que o sangue sempre circula de forma única, com uma direção única, que a gente chama de unidirecional, certo? Porque imagina se não tivesse essas válvulas. Com a força da gravidade, esse sangue voltaria, tá? E não é o que precisa acontecer. Belezinha, gente? Então, importante essa presença de válvulas nas veias. Uma das coisas que a gente usa para diferenciar, né? Enquanto as artérias são bem elásticas para se ajustar às diferenças de pressão, as veias, elas apresentam essas válvulas. E a mesma coisa acontece com as veias. A gente tem as veias mais importantes, as veias principais. No nosso corpo a gente tem, por exemplo, a veia cava. Uma artéria importante que eu não comentei, eu falei da artéria pulmonar. Mas eu acho que a artéria mais importante, que é a artéria enorme que está no nosso coração, é a artéria aorta, tá? Aqui a gente também tem veia pulmonar, a gente tem a veia cava inferior, veia cava superior. Quando nós falarmos da circulação, vocês vão ver a participação dessas veias e como ela é importante. Então, a veia grandona, de calibre bem grande, é a veia. Essa veia ela também se ramifica em várias outras menores, que nós chamamos de vênulas, certo? São as vênulas. E aí nós temos o quê? As ramificações dessas vênulas, que também são os capilares, tá? Tanto os vasinhos fininhos das artérias quanto os vasinhos fininhos das veias são chamados de capilares, que são esses vasos bem estreitos, bem fininhos, tá? E aí é isso. Deu para entender a diferença de veias e de artérias? Muito bem. Vamos agora para os capilares, certo? Bom, vamos entender o que acontece. Vou voltar nesse desenho de novo. Então, lembra que a artéria traz o sangue do coração, tá? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. Vamos supor aqui, ó, que nesses capilares das artérias está vindo um sangue cheio de oxigênio, certo? Cheio de oxigênio. Vou por até escrever aqui para vocês. Então, ele está riquíssimo em oxigênio, um sangue que a gente chama de oxigenado. Muito bem. Esse oxigênio chegou aqui nos capilares. O que ele precisa? Esses capilares precisam entregar esse oxigênio para quem? Para células, tá? Células que estão representadas aqui por essas estruturinhas, tá? Aqui tá tecido, mas lembrar que tecido é um conjunto de células. Então, esse oxigênio precisa ser entregue para as nossas células. Os capilares apresentam as paredes tão finas para justamente ele conseguir, para que a molécula de oxigênio consiga passar por esses capilares e consiga entrar na célula. Então, não é à toa que um capilar é fino, é justamente para permitir e facilitar a passagem de substâncias para a célula. Então, o oxigênio estava aqui no sangue, um sangue oxigenado. Esse oxigênio foi entregue para a célula. A célula vai fazer o quê? O que ela precisa, né? Nesse exemplo, ela vai fazer a respiração celular, que nós estudamos na aula passada, para conseguir produzir energia. Com essa produção de energia, lembra que a célula vai produzir o quê? Ela vai produzir a energia, vai produzir água e vai produzir o gás carbônico. Comentamos que esse gás carbônico não pode ficar aqui na célula. O que vai fazer? A célula vai devolver agora gás carbônico para o sangue. Tá? Então, o gás carbônico é resultado do metabolismo celular.
devolveu gás carbônico para o sangue para onde ele devolve? Para esses capilares aqui das veias, que vão aí partir para as veias, certo? Aí o capilar, então, desse lado está riquíssimo em gás carbônico, ele vai em direção às vênulas, às veias, e aí vai sair, nesse caso vai até lá os alvéolos para que seja expirado e seja eliminado do nosso corpo, certo? Se fosse, por exemplo, ureia, né, que é outro resíduo que não pode ficar no nosso corpo, ia para o sangue e esse sangue ia entregar lá para os rins para que fosse eliminado na produção, na formação de urina. Deu para entender? Então, as paredes dos capilares são finos para que tenha a capacidade da realização dessa troca, tá? Então, o oxigênio chegou aqui nesse vaso sanguíneo, nesse capilar, que é um vaso sanguíneo muito fininho, entregou para a célula usou, fez o metabolismo dela, produziu outra substância, que é o gás carbônico, que não pode ficar no corpo, e entrega de novo para o sangue faz a sua circulação, passando pelas vênulas, pelas veias, até que seja entregue para a estrutura, para o órgão, que vai eliminar de vez do corpo. Belezinha, gente? Deu para entender esses vasos sanguíneos, a diferença de cada um? Tranquilo, né? Uma parte bem interessante. O sistema cardiovascular é um sistema interessante, cheio de detalhes, mas bem interessante. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. A composição do sistema cardiovascular, a importância deles e essas diferenciações entre os vasos sanguíneos. Na aula que vem, a gente fala sobre o quê? Sobre como ocorre a circulação, tá? Então, lembrar que os vasos sanguíneos, eles fazem a circulação de sangue, esse sangue com substâncias que serão usadas pelas células e substâncias que serão geradas pelas células para que saiam do nosso corpo. Então, na outra aula, a gente vai falar sobre 2 tipos de circulação do nosso corpo. A pequena circulação, que é uma circulação que fica entre o coração e pulmão, e a grande circulação, que é a circulação que vai do coração para o pulmão, para as outras partes do corpo, voltando novamente para o coração, certo? Então, na outra aula a gente fala um pouquinho mais aprofundado como esses vasos sanguíneos, eles circulam o sangue e fazem com que todos os nutrientes, todas as substâncias circulem pelo corpo inteiro, beleza? O que eu quero pedir para vocês? Fazer atividades muito simples, tá? Anotem aí que são pouquíssimas. Na página 251, eu quero que vocês façam para mim o teste 1, só o teste 1, e o em casa também 1. Só essas 2 questões, tá? Então, um teste, que é o teste 1, e uma questão escrita, que é o em casa 1. Todas da página 251. Combinado? Bom, então na outra aula a gente fala sobre a circulação e surgindo dúvidas a gente também já esclarece todas elas, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, até a nossa próxima aula e eu espero vocês, tá bom? Um grande beijo!